E aí galera, beleza? Aqui é o Vini de novo. Estamos nessa aula agora começando um novo tema, nesse caso sobre a anatomia dos ossos do crânio. É um assunto muito importante também para a odontologia. Nós também vimos isso no primeiro ano da faculdade, pelo fato de que a maioria dos procedimentos que você for fazer na boca do paciente, você tem que ter uma noção prévia de anatomia. Por exemplo, para anestesiar os dentes, temos que ter uma noção básica de anatomia, de posicionamento, de como vai inserir a agulha. A inervação dos dentes, precisamos saber de onde que ela se origina, para onde vai, em qual forame que ela passa. Além disso, até mesmo para extração de dente, se for o dente superior, por exemplo, pode ter contato próximo com o seio maxilar. Ou se for um dente inferior, um contato com um canal mandibular. É muito importante, é um conteúdo muito relevante. Então vamos começar a falar sobre o crânio. O crânio pode ser dividido, depende do autor. Tem autores que consideram o ouvido médio, os ossículos do ouvido médio também. Tem outros que não. Então, ele pode ser dividido em neurocrânio, víscerocrânio ou neurocrânio, víscerocrânio e ossos do ouvido médio. Se considerarmos somente neurocrânio e víscerocrânio, nós teremos 22 ossos. Agora, considerando os ossos do ouvido médio, que estão dentro do crânio, estão dentro do meato acústico interno. Então, eles também fazem parte do crânio, mesmo não aparecendo externamente, né? Mas depende do autor. Se fôssemos considerar eles presentes, como vamos considerar aqui, pois vamos comentar sobre eles também, nós temos então 28 ossos no total. Começando com o neurocrânio. O neurocrânio, o nome diz, neuro, vem de sistema nervoso. Ele tem a principal função de proteger os órgãos do sistema nervoso central. Podemos dividir em ossos ímpares e ossos pares. Os ossos ímpares são aqueles que têm somente um osso presente. Já o osso par é aquele em que há tanto o direito quanto o esquerdo dele. Os ossos ímpares estão na linha média do crânio. Eles estão medialmente, além de eles serem, porque eles são um só. Então eles têm que estar no centro, eles não podem estar nem na direita nem na esquerda. Aqueles que estão na direita e esquerda são pares. Ou seja, há dois daqueles tipos de osso, um direito e um esquerdo. Falando deste conceito básico, podemos agora falar um pouco sobre cada osso. Primeiro, o neurocrânio. Primeiro nós temos o osso frontal. Ele é um osso único, um osso ímpar. Seguimos para os parietais, sendo ele direito e esquerdo. São ossos pares, tem direito e esquerdo. Posteriormente nós temos o osso occipital, que é um osso ímpar, só tem um, está centralizado, veja. Temos os temporais, direitos, né, e esquerdo. Então temos o temporal direito e o temporal esquerdo, são ossos pares. Seguimos então, continuando falando de neurocrânio, temos um osso ímpar chamado de esfenoide. Como podem ver, nós podemos ver o esfenoide numa vista lateral. Olha ele aqui ao lado, em azul, tá? O esfenoide. Como podemos ver também ele numa vista inferior. Seguimos para o osso etimoide. Olha, ele também é um osso único, é um osso ímpar, só tem um osso. Agora vamos falar do víscerocrânio. O víscerocrânio está relacionado aos ossos da face, tá bom? Então vamos começar com os ossos nasais. Eles são pares, pois é um par de osso, ou seja, direito e esquerdo. Então temos o nasal direito e o osso nasal esquerdo. Seguimos então para o osso lacrimal. Também é um par. Nós temos o lacrimal direito e o lacrimal esquerdo. Podem ver que ele está aqui na região da órbita, osso lacrimal, certo? Um osso único, um osso ímpar, nós temos o vômer. O vômer faz parte do septo nasal ósseo. Ele é uma parte, ele é um constituinte do septo nasal ósseo. Temos as conchas nasais inferiores, sendo a concha nasal inferior direita e a concha nasal inferior esquerda, então são pares também. Temos a maxila direita, a maxila esquerda, também é um osso par. O osso zigomático direito, o zigomático esquerdo.
e temos um osso ímpar que é a mandíbula. Além disso, além dela ser ímpar, única, a mandíbula também é o único osso móvel do crânio, que se articula na ATM, na articulação temporomandibular. Nós vamos ter uma aula específica de ATM também. Por uma vista inferior, nós também temos o palato duro do paciente. Esses foram os ossos do neurocrânio e agora os ossos do viscerocrânio. Então nós temos 8 ossos no neurocrânio e temos 14 ossos no viscerocrânio, somando 22 ossos, sendo eles pares ou ímpares. Além disso, se considerarmos os ossos do ouvido médio, nós temos mais 6 ossos. Então, somando 22 com mais 6, dão 28 ossos no total. E quais são os ossos do ouvido médio? Nós temos o martelo, que é o maior ossículo da orelha. Ele está ligado ao tímpano pela membrana timpânica. Temos a bigorna, que está entre o martelo e o estribo. E temos o estribo, que é o menor osso do corpo humano. Olha que interessante. O estribo ele é tão pequeno, ele é considerado um ossículo, que ele é o menor osso do corpo humano, medindo cerca de 3 milímetros. Agora vamos revisar os ossos que nós falamos, começando com os ossos do neurocrânio. Nós temos o osso frontal, temos os ossos parietais, temos o osso occipital, os ossos temporais, o osso esfenoide, olha como ele parece uma borboleta, um laço. O osso etimoide. Agora, falando dos ossos do viscerocrânio, vamos começar com os ossos lacrimais. Estes são os ossos lacrimais, estes são os ossos nasais, direito e esquerdo. Esta é a maxila, sendo a maxila dividida pela sutura em maxila direita e maxila esquerda. Temos os zigomáticos, zigomático direito, zigomático esquerdo. A mandíbula. E temos o vômer. Para finalizar, temos os ossos do ouvido médio, que são o estribo, a bigorna e o martelo. Esses são os ossos do crânio, basicamente. Nas próximas aulas, nós vamos falar também sobre cada osso específico, características, estruturas que tem em cada um. Então, esta aula introdutória é para falar sobre os ossos. E vamos falar também agora um pouco sobre as suturas que tem no crânio. As suturas são essas linhas em forma de zigue-zague que vocês veem no crânio. Pelo seu nome, significam união. Então, união é uma das funções dela. Elas auxiliam durante o processo de crescimento do crânio. Elas facilitam esta união, este embricamento entre os ossos do crânio. E elas também auxiliam na absorção de impactos. É muito bonito como que funciona. Como o neurocrânio foi projetado para proteger as estruturas nobres do sistema nervoso central, por exemplo, essas suturas auxiliam na absorção e dissipação das forças de impacto que incidem sobre o crânio, em alguma queda ou alguma contusão. É muito interessante. Então vamos falar sobre as suturas que existem no crânio. Em uma visão anterior do crânio, nós podemos ver a sutura frontonasal, está presente entre o osso frontal e os ossos nasais, a sutura frontozigomática, que é entre o osso frontal e o osso zigomático, a sutura zigomático-maxilar, entre o osso zigomático e a maxila, a sutura intermaxilar, entre os dois maxilares, dividindo em direito e esquerdo, e a sutura metópica. Essa sutura, na verdade, sutura metópica ou sutura frontal, ela é encontrada em crianças, na linha média do osso frontal. Ou seja, no início, o osso frontal são 2 ossos, o direito e o esquerdo, mas durante o crescimento da criança, ela vai sofrendo um processo chamado de sinostose, na qual a sutura vai se ossificando e, consequentemente, com o tempo desaparecendo. Então,
No geral, nós não apresentamos mais essa sutura, pois o osso frontal se tornou um único osso. Ele deixou de ser par e se tornou ímpar, correto? Com uma visão superior do crânio, nós temos a sutura sagital, que está entre os dois ossos parietais. Ela tem esse nome pelo fato dela estar no plano sagital mediano. Nós temos a sutura coronal, entre o osso frontal e os ossos parietais. Também tem esse nome pois está no plano coronal. Pela visão posterior, nós temos a sutura lambidoide. Esse nome, lambidoide, vem da letra grega, lambda, pois os anatomistas, quando viram essa sutura, eles lembraram da letra grega lambda. Tem essa semelhança com essa letra grega. Tanto que a convergência da sutura sagital com a lambidoide, este ponto de intersecção entre essas duas suturas, se assemelha à letra grega lambda, então ele é chamado de lambda. Enquanto que esta convergência, esta intersecção da sutura sagital com a sutura coronal é chamada de bregma. Por uma visão lateral do crânio, nós temos a sutura escamosa, que é a qual divide o osso parietal do osso temporal. Temos a sutura esfenofrontal, que é entre o osso frontal e o osso esfenoide. A sutura esfenoparietal, entre o osso esfenoide e o osso parietal. A sutura occipitomastoide, que é entre o osso occipital e a apófise mastoide do osso temporal. E temos a sutura temporozigomática, entre o osso temporal e o osso zigomático. Com isso, nós finalizamos este resumo dos ossos que compõem o crânio, os ossos do neurocrânio, do viscerocrânio, os ossos do ouvido médio, e falamos também sobre as suturas que estão presentes no crânio. Escrevam nos comentários se tiverem alguma dúvida sobre o tema que eu irei explicar. É um conteúdo que gera bastante dúvida no começo. Deixem nos comentários também ideias de novos temas que vocês queiram que eu fale. Eu ainda vou continuar falando sobre inervação dos dentes, artérias, veias da face. Então tem novos temas para vir. Por isso, se inscrevam no canal para vocês acompanharem a postagem dos novos vídeos e sequência desses temas que eu já postei. Tá bom? Então é isso. Obrigado, galera. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem mais este assunto. E até uma próxima aula. Abraços e fui!